meus irmãos. Te convido agora a ficar de pé. Você que trouxe sua Bíblia, seu celular, abra a palavra de Deus no Salmo 40. Salmo 40. Amém. Todos acharam? A Bíblia fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. E pôs em mim um cântico em minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam da mentira. Muitos são, o Senhor Deus, as maravilhas e que tens operado conosco, os que têm os pensamentos que não podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciar a deles, falará assim mais do que puderam cantar. Quero que você fique com o versículo 4, que diz assim: bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. A nossa confiança tem que estar no Senhor. O momento que nós vivemos hoje de uma segunda onda, que temos em Manaus e no Sul, os relatos não são bons, as notícias não são boas, mas nós confiamos no Senhor. Quando tudo parece ruim, quando tudo não parece ser bom, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Davi, ele fala em outro salmo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. A confiança do crente é o Criador, e nele nós podemos falar e confiar. Peço para que você curve a sua cabeça nesta hora. O primeiro versículo diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Deus, nós queremos te engrandecer essa noite e te agradecer, porque estamos aqui e confiamos em Ti. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, aquele que tudo pode fazer, aquele que tudo pode se tornar. As coisas impossíveis se tornam possíveis, porque o Senhor está no controle. As coisas que, ó Pai, um dia poderá voltar a ser, porque o Senhor é dono do presente, do passado, e será o dono do futuro. O Senhor é que decide, ó Pai querido, o momento de ida, o momento de vinda. O Senhor é que decide quando nós nascemos e morremos. É o Senhor que tem controle de todas as coisas. E o homem, Senhor, só basta obedecer a sua ordem. Esperamos com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para nós. Ele nos tirou de um charco de lodo e pôs os nossos pés sobre a rocha.
Confiamos em Ti, ó Deus. E nesse momento nós pedimos, ó Pai, por Manaus, pelo Rio Grande do Sul, por essa onda que está começando a crescer nesses lugares. Ó Deus, toma esses lugares em suas mãos. Os nossos irmãos que estão no Sul, os nossos irmãos que estão em Manaus. Ó Deus, nós te pedimos nesta hora, proteja, ó Pai. Manifesta a Tua glória através dessas vidas. Manifesta a Tua glória, Senhor, através desses estados. Que essa onda, essa nova onda possa ser contida agora pela Tua autoridade, Deus. Pedimos porque confiamos em Ti. Pedimos porque cremos em Ti. Pedimos porque sabemos, ó Deus, que Tu és a solução para os nossos dias. Nós confiamos em Ti, Senhor. A Sua palavra, ó Pai, é o que nos basta. Aquele centurião que estava com seu servo enfermo em sua casa, ele se apresentou a Ti e falou: olha, eu tenho umas legiões em meu comando, mas basta uma palavra Sua, que eu sei que meu servo será curado. Senhor, basta uma palavra Sua, que essa nova onda acabará neste momento. Basta uma palavra Sua, que este momento, ó Pai querido, haverá cura para Manaus e o Rio Grande do Sul. Basta uma palavra Sua, Senhor, que esse novo mal não prosperará em nosso meio. Nós cremos, ó Deus, no agir do Teu Espírito. Cremos na mão misericordiosa do Senhor, a mão que tudo faz, a mão que tudo permanece. Tu és o Deus da provisão. E neste momento, como Seus filhos, clamamos, ó Deus, clamamos pelo Sul, clamamos por Manaus, clamamos, ó Pai, pelos estados e cidades que neste momento estão sendo assoladas por esse novo vírus. Deus, destrua toda, ó Pai querido, a sua atuação maligna nessa hora. Que a Tua glória, Senhor, possa vir, ó Pai querido, e transformar esse momento. Que nós clamamos, ó Deus, porque sabemos que Tu és a resposta para esse mundo. Se você puder, levante as suas mãos agora. Começa nesse momento a pensar nos nossos irmãos de Manaus, nossos irmãos do Sul. Se você conhece alguém do Sul, você coloca o nome dessa pessoa nas mãos do Senhor. Se você conhece alguém de Manaus, coloca essa pessoa nas mãos do Senhor. Fala: Deus, nós aqui no Rio de Janeiro não chegamos a isso ainda, mas o Senhor sabe que nós devemos que orar e chorar com aqueles que choram. Nesse momento, ó Pai, nós atingimos Manaus com nossas orações. Nesse momento, Senhor, nós atingimos o Rio Grande do Sul com as nossas orações. Toma Sara, toma o Rui nesse momento, sua congregação, Senhor, seus filhos, o Diego, sua família, ó Pai. Proteja os seus filhos, que nenhum mal chegue à sua casa, praga nenhuma chegará à sua tenda. Senhor, toma o missionário que está em Manaus, todo o corpo missionário, ó Pai, que está naquela terra, que esses homens possam ser imunes, que o sangue do Cordeiro possa estar cobrindo ele agora de toda maldição. Deus, nós te pedimos essa noite, abençoa essas terras assoladas. Nós ainda não estamos sentindo isso, Senhor, mas nós clamamos pelos nossos irmãos, sentimos a dor dos nossos irmãos, sentimos a perda, Senhor. Assim como nós tivemos uma grande perda em nosso meio, Senhor, muitas pessoas choram nessa hora, e nós como igreja, oramos por Manaus, oramos pelo Sul, oramos por Sara, oramos, ó Pai querido, pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina. Toma, Pai querido, nessa hora, todas as cidades do Sul, toma todas as cidades assoladas de Manaus. Que o anjo do Senhor venha como cura naquele lugar. E que os leitos, as UTIs possam ser esvaziadas. Porque haverá uma nova onda de cura naquele lugar. E que as pessoas serão curadas. Talvez elas não teriam uma explicação. Outras terão entendimento que é a mão do Senhor. Porque nós oramos, ó Pai, por esses lugares. Clamamos em Teu nome, Jesus. Em Teu nome. Oramos, ó Deus, porque Tu és a resposta para esses dias.
oramos para que Tu és a resposta para o mundo assolado. Aleluia. Em nome do Teu Filho amado Jesus, como igreja, entregamos, ó Pai, e cremos que tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Em Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro Teu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro Teu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro Teu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro
Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. E Senhor, queremos ser inundados por sua glória, Deus. Queremos ser transformados por sua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada, Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. tua presença, Senhor. Tua presença, Aleluia. Eu provei, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. És bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Meu É desejo, o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua
queremos ver tua glória, Senhor. Queremos provar a tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher enche este lugar da tua presença, Senhor. É o desejo do nosso coração, sermos cheios da tua presença. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Oh, Santo Espírito, nós dizemos vem, vem Espírito, Santo Espírito, nós dizemos vem. e ao som, ao som Das trombetas vem sobre o trono de glória reinar. Ao som das trombetas vem sobre o trono de glória reinar. oh, vem Senhor, vem Deus. Oh, amado, nós dizemos vem, Amado noivo, nós dizemos vem amado noivo, amado noivo, nós dizemos e abram-se os portais, abram-se os portais eternos, para que entre o Rei da glória. Abram-se os portais eternos, para que entre o Rei da glória. quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor, Ele é o Rei da glória, poderoso nas batalhas, aquele que não perdeu uma luta sequer, porque Ele é aquele que guerreia pelos aqueles que são seus. Por isso dizemos, amado, dizemos vem, ao som de trombetas vem, ao som de trombetas vem. Ao som das trombetas vem sobre o trono de
és rei acima dos querubins. O meu trono está no mais alto lugar. Tu és soberano sobre todas as coisas, Deus. Tu és soberano sobre a vida e sobre a morte. Tu estás no controle de todas as coisas. Por isso dizemos a Deus, ao som de trombetas, ao som de trombetas, ao som de trombetas, vem. Ao som de trombetas, vem. Sobre o trono de glória reina. Ao som das trombetas vem. Sobre o trono de glória reina. Tu reinas, Senhor. Oh, oh. Tu reinas, Senhor. Tu reina. Tu reina e tu és soberano. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Ao som de trombetas vem. Sobre o trono de glória reina. E nessa mesma alegria eu te convido agora a ofertar ao Senhor essa noite. Você que nos assiste qualquer hora, se você quiser fazer a sua oferta no corpo dessa live, a nossa conta, você pode ficar à vontade. E vamos adorar ao Senhor, querido, com as nossas ofertas. É um sinal de adoração. Aleluia. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. aleluia. Estamos nós aqui, Senhor, porque como Paulo fala, Pedro fala, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Vou chamar nosso pastor aqui, que vai trazer a palavra. Em nome de Deus. Levante as suas mãos aqui para esse pastor aqui. Eu sigo ele no Facebook, tem palavras abençoadas todos os dias para gente. Gente boa. Deus, aqui está seu servo, teu filho, ungido de Deus, anunciador da sua santa palavra, boca de Deus sobre essa terra. Ó Deus, nós te pedimos essa noite que o fruto do Senhor possa cair em boa terra. Aquilo que o Senhor quer falar sobre os corações possa ser germinado e frutificado, e que as pessoas reconheçam o Senhor como seu Salvador. Toca na vida do meu amado pastor, toca nas nossas vidas, fala profundamente aos nossos corações. E ó Pai, entrega, ó Pai querido, a mensagem de salvação para o perdido. É o que nós te pedimos essa noite. Usa o teu ungido, porque cremos que o seu nome é poderoso neste século. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Fica difícil dar um glória com máscara, né? Mas louvamos a Deus pela oportunidade de mais uma noite estarmos aqui reunidos. Podemos rever os nossos irmãos, amigos, pastor Edson. O pastor Edson, ele nos manda uma mensagem, se a gente pode pregar. E aí eu fico pensando, como é que eu vou dizer não para esse homem, né, cara? Aí eu falo não falo nem com meus filhos, né? Porque a gente trabalha no comércio e quando eu saio, eles têm que assumir. Hoje, graças a Deus, deu tudo certo, a gente acabou mais cedo entre aspas, né? Mas aí eu falo com a minha esposa, dá para mim ir? E mulher, ela olha para os garotos, vai! E aí eles não falam nada. Se eu for falar, eles dizem que está cansado. Mas se ela mandar, eles ficam mais tranquilos. E com muita alegria no coração, nós atendemos o convite do pastor Edson, e é sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Confesso aos irmãos que eu careço das orações, porque, como disse o nosso amado aqui, a gente faz uma live toda segunda, quarta e sexta. Se você somar direitinho, num mês normal, dão 12 dias, e às vezes a gente tem que pregar 12 mensagens no mês, ainda nessa correria que a gente tem, e pedindo a Deus que nos dê sempre uma direção, né? Pedindo sempre a Deus que nos dê a palavra, porque a correria é muito grande, e pela misericórdia de Deus, Deus tem nos sustentado. Então eu careço das orações dos irmãos ao meu favor, pedindo que o Senhor me sustente naquele lugar ali. Amém? Lucas 24, no versículo 13. Diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para ir para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu,
e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Disseram o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Amém? Olhe para cá, irmãos, o pastor me deu até 9 horas, mas é muito tempo, 9 horas. Mas a gente vai falando aquilo que Deus colocar no nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, de muita incerteza, principalmente no nosso país, aonde dar-nos a entender que estamos no meio de uma grande confusão, principalmente das autoridades que nos governam. Cada hora você vê um mandando, ora você vê a Câmara, ora você vê o Senado, ora você vê o Poder Judiciário, ora você vê o Presidente da República no Poder Executivo dizendo uma coisa, e as manchetes dos jornais, na mídia televisada e radiofalada, elas vão dizendo cada hora uma coisa. E quando você abre a internet, então, é um pavor constante, porque uns dizem que tem que fazer assim, outros dizem que tem que fazer de outro jeito, e a gente vai sendo bombardeado de informações. Hoje, eu tive um exemplo disso, a minha tia, que estava, vamos usar uma palavra bem, enclausurada, né? Não é bem essa palavra, mas estava no isolamento há quase um ano, porque já vamos entrar em março, e ela se isolou completamente. Hoje ela resolveu aparecer. Encontrando com alguns parentes, aí ela disse: não, eu tenho me precavido, eu tenho me isolado, eu tenho tomado um remédio. Aí ele disse: não, não é esse o remédio, é outro remédio. E cada um vai falando uma coisa. E a gente vai ficando perplexo e vendo as coisas acontecerem, os desastres acontecendo, as mortes se sucedendo, e a gente não tem uma resposta para absolutamente nada. Por que eu estou falando isso? Porque os acontecimentos que não saem como nós esperamos, acabam nos desanimando e causando em nós um grande desalento. Essa foi a experiência que esses dois homens aqui tiveram. Apesar de serem advertidos, apesar de serem instruídos por Jesus, de que havia de suceder algumas coisas viriam, ele seria entregue, ele seria crucificado, ele seria morto, ele seria traído, ele disse tudo com antecedência, mas quando o fato acontece, aquilo nos choca. Quantas profecias, alguém aqui que está mais tempo no Evangelho, pastor Edson, não já ouviram que Deus ia pesar a mão sobre a nossa nação? Antes da pandemia. Quantos nós já não tivemos essa palavra de Deus, de homens e mulheres sérias, dizendo: olha, vai vir algo que vai abalar esta nação. E nós ficamos aí pensando o que será, ou às vezes nem dando ouvido. E assim estavam esses homens. Quando eles observaram que na quinta-feira Jesus, traído por um dos seus discípulos, levado ao julgamento na casa de Caifás e levado depois direto a Pilatos e depois a Herodes, voltando para lá e sendo jogado de um lado para o outro, foi sentenciado e crucificado, e todo mundo ficou atônito, porque aquele Jesus que eles viram fazer milagres, aquele Jesus que eles viram ressuscitar mortos, eles viram curar enfermos, eles viram fazer maravilhas e prodígios, multiplicar pães e peixes, agora estava inerte, pregado numa cruz, sendo zombado e escarnecido. E quando a gente vai observando, e o tipo de zombaria que teve com ele foi tamanha, que a gente às vezes quer até amenizar, não é verdade? Quando eu estava observando que a gente ouve muito aquela pregação quando ele diz: tenho sede, e colocam uma esponja, embebedam-a com vinagre e colocam na boca dele, e ele simplesmente retira da boca. Aí alguns dizem que aquele vinagre era algo para anestesiar. Como? Se alguém está torturando uma pessoa, quer anestesiá-lo. E aí o historiador Rodrigo Silva, que eu acompanho, um homem de Deus, ele disse que aquela esponja ali, olha o tipo de escárnio, aquela esponja ali ficava nos banheiros romanos,
aonde ficava uma vala e eles faziam as suas necessidades e usavam aquela esponja para se limpar. Olha o tipo de escárnio que eles estavam fazendo com o nosso Senhor. Então eles observaram aquilo tudo ali e Jesus nada fez. E aí ele expira, entrega a sua alma, e ali eles pegam o corpo já morto, é sepultado, e eles ficam ali aturdidos, um olhando para o outro, o sábado passando, a coisa acontecendo, e domingo pela manhã não acontece absolutamente nada, não sai um jornal novo, não é publicado nada no Facebook, eu estou só contextualizando, não tem nenhuma notícia, nada aconteceu, verdadeiramente perdemos. E aí eles resolvem abandonar aqueles ensinamentos e resolvem voltar para a sua aldeia. E essa é a decepção de muitas pessoas que estão passando hoje, que perderam seus entes queridos, que estão passando por dificuldades enormes, que estão sem emprego, e talvez você não tenha conhecimento, mas eu que saio à rua, pastor Edson, todo dia eu saio para fazer compra, eu estou extremamente estupefato com o número de pessoas passando necessidade. Na porta do mercado, antigamente as pessoas pediam uma ajuda por um serviço, hoje simplesmente diz, compra alguma coisa para mim comer, porque lá em casa não tem nada, e com criança do lado, isso não quero dinheiro, não quero te prestar um serviço, eu não tenho o que comer em casa. E aí quando você vê esse cenário trágico, de que nada aparece, você não vê uma luz no fim do túnel, tem pessoas pensando que a vacina é a solução, e se apegam numa vacina, mas na verdade uns estão com medo, porque as informações são contrárias, e dizem, não vou tomar, e outros dizem até que é a marca da besta, e não vai fazer isso, aquilo, e aí a gente vai começando a azedar o coração, e se decepcionar. E não se surpreendam, não sei aqui, mas eu tenho observado um número enorme de pessoas que estão voltando para Emaús, que estão abandonando a fé, que estão negando a Jesus, dizendo, eu esperava que ele fosse resolver. E eles estavam voltando para a sua aldeia, quando na verdade eles estavam falando dos acontecimentos passados, eles estavam falando de tudo que aconteceu, porque quando a tragédia nos acomete, a única lembrança que temos é da tragédia. Quando o meu sobrinho faleceu, o meu irmão desesperou-se, e hoje você não consegue falar com ele, nem com a minha mãe, sem eles se lembrarem do passado. Deus colocou no meu coração, e ontem nós fizemos o primeiro culto lá em casa. Eu fiz o culto, fiz um grupo com a família, e botei o nome do grupo de Família Junto à Mesa, porque quer convidar alguém para assistir uma palavra, oferece um jantar. E aí eles vieram, alguns vieram, falei, mas olha, a gente vai se reunir, mas antes eu vou dar uma palavra, né? E aí, para minha surpresa, outras pessoas também quiseram falar, e acabou se tornando um culto. E eles, a minha mãe até foi, mas o meu irmão não foi, porque ele está preso nos acontecimentos do passado. Porque quando a tragédia acomete a nossa vida, a única forma de pensar é no passado. E eles estavam aqui conjugando todos os verbos, você pode olhar, que toda a conversa que eles tinham era de passado. Quando, na verdade, o nosso Deus quer que a gente, mesmo em meio à tragédia, saibamos que tem um futuro, tem uma coroa, tem um céu, tem uma vida eterna para cada um de nós aqui nos esperando. Basta que não desistimos do nosso propósito. Se nós deixarmos os acontecimentos, as tragédias nos paralisar, a gente acaba retornando para onde a gente jamais deveria voltar. E eles estavam voltando para Emaús. E aí o texto é maravilhoso, porque esse Jesus, ele jamais falou algo, ou disse algo, que ele não cumprisse. Porque o próprio apóstolo Paulo fala em Timóteo, porque ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. E ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida.
E aí o texto diz, no versículo 15, que eles estavam falando e Jesus não chega. Porque na minha vida e na sua vida, Jesus jamais vai chegar. Ele já está. Ele se aproxima. Ele diz, que papo é esse que vocês estão tocando aí? Que conversa é essa que vocês estão falando aí? O que é que vocês estão dizendo aí? E aí, o texto diz que ele diz assim, só tu não sabe o que aconteceu, porque quando estamos na tragédia, a única notícia é a tragédia. Qual é? Olha, irmão, desculpa, eu não tenho nada, não é nenhuma forma de politicagem, mas não assisto esse filme de terror diário que passa, chamado Jornal Nacional. Eu não assisto. Porque se eu assistir aquilo ali, eu vou ficar aterrorizado. E ele disse, sabe por quê? Sabe qual é a notícia? E olha, parece que eles têm um êxtase. Quando fala, morreram mais 1.200 hoje. Só falam disso. Então, se você ficar nisso, eles vão te prendendo sutilmente, e você vai ficando, irmão, eu vou ver qualquer outra coisa, mas não vejo aquilo. Ou então desligo a televisão, e graças a Deus a menina que trabalha lá, ela botou um canal, que é um canal gospel, só música gospel. Ela não assiste nem televisão. Tem na rádio, ela bota canal gospel. E aí, eles estavam aqui falando somente do passado, e Jesus diz, qual a notícia? Porque domingo chegou, o túmulo já foi, a pedra do túmulo já foi removida, porque eles mesmos relatam, porque quando você está preso no passado, nenhuma notícia animadora te faz você sair daquela posição, porque olha o que eles disseram, é verdade, versículo 22, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Olha bem como é que eles estavam. Quando a gente está pensando só na tragédia, nada nos anima. As mulheres disseram, olha, ele vive, a gente ficou até maravilhado, mas a gente continua aqui, ó, mais um passo e mais um desânimo. Eu vim aqui nessa noite dizer que por mais que estejamos no meio de uma tragédia, Deus tem algo novo para mim e para a sua vida. Deus tem algo novo para nos dar. E eu estou observando o que Deus está fazendo, que mesmo em meio à tragédia, Deus está salvando. E eu tive uma experiência, pastor, eu sei que está filmando ali na internet, não é isso? Não está filmando? Mas eu vou contar um testemunho aqui que aconteceu comigo essa semana. Porque a gente fica vendo tanta tragédia, e a gente esquece que tem um Deus que ora por nós. Esse menino cometeu um roubo, ali na nossa comunidade. Isso era 8 e pouca da manhã. E veio 3 camaradas atrás dele com um pedaço de pau desse tamanho. E o de moto. E ele correndo, mas você não vai fugir da moto. A moto cercou e começaram a dar paulada nele. Agarraram e levaram ele para o local do sacrifício. Naquela hora, quando eu vi aquela situação, eu estava na máquina, aí eu vi aquela correria, eu parei, olhei, e quando eu vi ele agarrado e sendo levado, eu clamei a Deus do interior da minha alma, dizendo, Deus, não conheço esse jovem, não sei o que ele é, nem o que ele fez, mas não permita que ceifem a vida dele. Irmão, foi uma coisa que veio da alma, e Jesus disse, e Deus disse, em Jeremias 33, 3, clama a mim, e eu vou te responder. E eu clamei dizendo, não deixa, e eu sei que a chance de voltar com vida é mínima, mas eu clamei, e não demorou 1 hora, ele voltou mancando, mas voltou vivo para a glória de Deus. Você está entendendo, irmãos? Não deixe que as notícias ruins que vão se suceder, e que Jesus não enganou ninguém, dizendo que amanhã tem o mal, depois da manhã tem o mal, basta a cada dia o seu mal, mas as notícias ruins que estão vindo hoje, existe uma notícia que Deus está conosco todos os dias, Ele está nos protegendo, e Ele disse, o que vocês estão conversando? E aí eles disseram, relataram, falaram um monte de coisa, nós esperávamos, aguardávamos, porque até parece que nós, trilhando nessa vida, nós não vamos ter decepções com pessoas, não vamos ter perda familiares, nós não vamos ter doença. Tem um pastor amigo meu, não sei se os irmãos conhecem, o pastor Marins,
um homem de Deus, ele está com câncer em estado terminal, ele já perdeu mais de 25 quilos, a esposa dele mandou um áudio essa semana dizendo, olha, o câncer já tomou o pulmão e chegou na coluna cervical, sabe o que é que ele faz? Ele disse, o Senhor não me entregará à morte, e louvo a Deus todo dia. Ele disse, está tudo queimando, está tudo dolorido, e o médico já falou, pode levar que vai morrer em casa, mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não está preso na notícia do médico, nas dores que ele está tendo, por mais que elas sejam extremamente doloridas, ele não está preso a nada disso, ele está preso numa promessa, dizendo que quando os nossos olhos aqui se fecharem, nós vamos entrar na glória e encontrarmos com aquele que a gente adora todo dia aqui, e um dia adoraremos a ele eternamente lá na glória. Jamais Satanás, em meio a toda a pandemia, em mesmo a toda a tragédia, vai tirar um sorriso do nosso rosto, mesmo colocando máscara e mesmo querendo calar a nossa voz, para dizer que o meu Redentor vive. E aí Jesus fala com eles. E aí Jesus chega na casa deles. E eles continuaram com a mesma lamúria, e Jesus falou, vou embora, vou partir. Quando Jesus disse, não vou ficar, ele disse, não fica. Porque o texto diz, no versículo 28, que chegaram à aldeia, ele fez que ia para mais longe. Ele falou, vou para mais longe. Porque, irmãos, Deus não suporta murmurador, não suporta lamuriador. Aí você pode dizer assim, pastor, você não conhece a minha luta e tu conhece a minha? Você não conhece a minha dor e tu conhece a minha? Porque não existe um medidor de dor, mas existe uma coisa, cada um de nós podemos adorar a esse Deus, porque se você ficar no meio da murmuração, e o irmão falou uma coisa interessante, meu carro tem 5 marchas, a primeira arranca, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, eu vou embora, só tem uma marcha que vai para trás. Quando você clama, passa as marchas para frente, o carro faz o que, pastor Edson? Vai para frente. Se eu engatar ré, não tem ré primeira, ré segunda, ré terceira, eu só vou ré só para trás, só para trás, só para trás. E aí, quando eles estavam ali só falando daquilo, Jesus chama eles de louco, tardo de coração. Por que vocês não acreditam em tudo aquilo que foi dito? Porque ninguém está aqui enganado. Quem fica te prometendo isso é louco, de carro, de casa de praia, de muita coisa, de muita riqueza. Não está pregando o verdadeiro evangelho, porque a Bíblia diz que importa que por muitas aflições chegamos ao reino do céu. É claro que Ele sempre nos dá o escape. Ele pega uma praia, não é verdade, irmãos? Que ninguém é de ferro, coma um bom churrasco. Ele permite que a gente, de vez em quando, tenha momentos de alegria, mas Ele não enganou ninguém, dizendo que aqui é luta uma atrás da outra. E eu vou te falar uma coisa, e me permite, meus irmãos, aqui não é lugar para frouxo. Porque lá em Provérbios 24:10, diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aqui é uma luta atrás da outra. E eu vou falar aqui que eu já falei muitas vezes. Problema para nós não vem no varejo. Não vem um hoje e um amanhã. Ele vem do atacado. Eu cheguei para consertar o pneu do carro do meu filho. Falei assim, vamos trocar 2 pneus. O cara falou, só 2 pneus? Tua roda está empenada. Tem que fazer alinhamento. Falei, pô, mas eu só tenho X. Mas deu o dobro. Eu falei, Jesus, aí a mulher liga dizendo, acabou o gás, vem rápido que o gás acabou. Falei, Cristo, Pai, a água também, não esquece, pega a água também. Eu falei, Jesus, para por aí, porque hoje já acabou. Porque é assim que acontece. Às vezes eu saio correndo, eu chego em casa, o meu amado lá que me vê na live, eu chego, boto o celular ali, às vezes suado, 10 minutos para as 9. E eu falo, Senhor, me dá uma palavra. A gente vem meditando, aí o Senhor vai me dando a palavra, aí as pessoas falam assim, pastor, que bênção. Aí você diz, mas você não sabe a luta que foi antes dessa bênção. Jesus fez menção de que ia passar mais tarde, ele diz, entra. Porque nessa aflição, nessa decepção, nessa angústia, você tem que dizer, Jesus, entra na minha casa. Porque, irmãos, mesmo em meio às tragédias, a gente está vendo a mão de Deus. Olha só a crise que está. Meu filho está
está com a menina, a minha filha dele fez 9 anos agora, e eles estão, pai, cada dia fica pior de comprar uma casa, a gente já está querendo morar junto, ele mora comigo, ela mora com a mãe, e aí fica naquela luta, e as garotas crescendo, eu falei, Jandro, agora estão crescendo, Jandro, agora estão crescendo, ele diz, pai, olha o preço das casas, eu não quero morar lá em cima, pai, olha o preço das casas, eu não vou alugar nada, e ele é um garoto que está caminhando, mas é um garoto bom, ele falou assim, eu sei que Deus vai me dar, querido, eu não sei de onde apareceu, mas eles, para a glória de Deus, este mês assinaram a escritura da casa que eles compraram. E detalhe, pastor Edson, Deus, ele é tremendo, a casa que ele está comprando, a dona, antes de vender, ela reformou a casa inteira, até a parte elétrica. Tudo de piso, parte elétrica, tudo bonito. Aí ele falou, pai, como é que pode isso? E olha o valor, os juros da Caixa diminuíram. Mesmo em meio à tragédia, você está vendo, porque ele lá, com a loucura dele, do jeito que ele é, meio rude, ele sempre está ouvindo louvor, ele sempre está dizendo, Jesus, vem para cá, e eu sempre, quando eles falam alguma coisa, eu Bíblia, falou, eu Bíblia, no trabalho eu estou evangelizando meus filhos o dia todo, e eles sempre estão chamando Jesus para dentro de casa, e eles estão vendo a glória de Deus. Quando eles chamaram Jesus, eles sentaram à mesa, e Jesus falou assim, olha, me dá o pão aqui. E Jesus partiu o pão e deu para eles. Naquela hora eles descobriram. Porque o único que se serve primeiro, que te serve primeiro é Jesus. Ontem eu tive essa experiência, pastor Edson. A minha esposa trouxe a bandeja de cachorro quente. Estava todo mundo sentado, comportado, igual crente. Quando eu botei a bandeja... Cada um foi pegando o seu pão, meu irmão. Tem um que cortou o pão com a tesoura. Mas Jesus, ele cortou o pão e deu. Na hora que Jesus deu, ele disse, é ele. Porque a gente sabe quando é ele. E os olhos deles se abriram. E naquela hora eles voltaram imediatamente para Jerusalém, dizendo, nós agora temos a confirmação de que ele vive. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus não é um Deus de teoria. O nosso Deus é um Deus de prática. O nosso Deus é um Deus que você tem que passar com ele. E ele não quer te dar somente, ele quer que você passe com ele. O prazer de Deus é, junto com você, dizer, nós conquistamos. Eu e você juntos. Por isso que ele disse para Josué no capítulo 1, por 3 vezes, esforça-te, esforça-te, esforça-te. A terra já é sua, mas esforça-te. E eu fiquei muito feliz. Cadê o Rosalvo? Está aí hoje, Rosalvo? Está não? Eu vi a filha dele hoje, que se formou, tirou foto, junto com a minha nora, que comprou a casa hoje, estavam tirando foto lá no aterro do Flamengo. Não, a glória de Deus, no meio da tragédia, tu vê uma filha com a beca se formando, não é para glorificar ao nome do Senhor, porque é só quem se senta à mesa. E eu vejo a luta do Rosalvo, ele trabalha lá perto de casa, eu vejo a luta dele, ele sempre está entrando nas lives, e eu amo esse irmão, mas eu tenho certeza que ele não está aqui hoje por causa do problema de risco, é isso? Ou ele saiu daqui? Não? Ele é daqui? Então, ele está sempre vendo, está chamando Jesus. Então, querido, eu não sei qual é a sua decepção, mas não fique preso a ela. Elas vão vir, elas vão chegar, as angústias vão chegar, tem hora que bate o desespero, de fato, mas você tem que olhar para frente, sabendo que tudo que ele nos prometeu vai se cumprir. Tudo que ele falou vai se cumprir. Não só as coisas maravilhosas que vão chegar, mas as aflições que nós temos que passar. E eu vou te dizer uma coisa, só para te alegrar, a cada dia mais vai apertar, sabe por quê? Para que os fiéis se manifestem. Vai apertar por um motivo só, não porque Deus é ruim, é para que os fiéis se manifestem. Você quer conhecer quem te ama de fato? É quando você está duro, quando você está na angústia, quando você está precisando, aí você conhece de fato quem é. A irmã da minha esposa, ela teve um problema grave, e aí, meu querido, ela ficou internada na passagem do ano, do dia 31 para o dia 1º, e precisava de um acompanhante. Aí, todo mundo coça a cabeça, né? Aí minha esposa falou assim, eu vou ficar com a minha irmã lá.
Eu falei, poxa, hoje é final de ano, né? A gente podia aqui fazer uma oração. Você não falou que ia para a igreja? Ela falou, eu falei que eu ia para a igreja, mas agora eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou estar com a minha irmã no hospital, rompendo o ano com ela. Aí eu falei assim, e aí como é que foi? Um dia como outro qualquer, uma noite, só soltou fogos. Mas a gente pode fazer o nosso Réveillon agora. E aí sabe como é que é o nosso Réveillon, né? É na bênção de Deus, a gente faz o Réveillon. A gente solta os nossos fogos, a gente fica feliz do mesmo jeito, porque não é um dia, não é um momento, não é circunstância que vai nos afastar da presença de Deus, porque nós temos a certeza de que Ele nunca nos deixou, Ele está sempre ao nosso lado, nos aparando, nos guardando, nos livrando, por mais que olhamos assim do lado e diz, poxa, tantos acontecimentos, tantas manchetes extraordinariamente terríveis, mas quando eu olho, eu sei que eu não vou ler mais o jornal de sábado nem de sexta-feira. Saiu um jornal fresquinho hoje de manhã, dizendo que Jesus ressuscitou, Ele vive e está entre nós. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus, e as palmas louvam o Senhor. Pastor Edson. Querido, atendendo aqui o pedido do reverendo, não sei se você tem uma necessidade, está passando por alguma decepção, está passando por algum momento muito difícil. A gente fala disso, irmãos, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Às vezes tem pessoas, não menosprezando a sua dor, porque como eu falei aqui na pregação, cada um sabe onde está doendo. Mas estou falando, se você precisa de realmente alguma coisa, alguma intervenção divina, não é aquilo que a gente pode fazer. É aquilo que somente Deus pode fazer. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Querido, eu tenho visto tanta experiência de Deus na minha vida. Você diz, ó Senhor, esse problema que eu estou passando, só o Senhor para resolver. Não tem outra pessoa. As minhas forças já não são mais suficientes. Eu já fiz tudo o que eu podia e eu preciso que o Senhor intervenha nesse propósito. Se você tem um problema que só Deus pode resolver, vem aqui à frente, eu quero orar por você. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai entrar com providência na sua vida. Não sei o que está passando com você, não precisa saber, você conta para aquele que pode resolver o teu problema. Eu quero orar por você. Irmãos, eu tenho experiências tão extraordinárias na oração, tão extraordinárias. Às vezes a gente toma atitudes que Deus permite. Mas orando, aquele que pode, Ele entra com providência e nos dá vitória. Vamos ficar de pé, irmãos. Tem aqui 6 irmãs que reconheceram que aquilo que ela está precisando, só Deus pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Se você tem um problema, esse é o lugar certo. Esse é o lugar certo para você clamar ao seu Deus. Talvez você tenha passado um domingo de angústia, um domingo de dificuldade, e você está dizendo, Senhor, entra com providência. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, e a alegria vem pela manhã. E quando você clama a esse Deus, irmãos, eu tenho pedido a Deus muitas coisas. Algumas Ele tem realizado na minha vida, na sua vida, e outras Ele está preparando, está aperfeiçoando, está caprichando para dar na nossa mão. E eu tenho certeza que Deus está caprichando para dar vitória a cada uma das irmãs aqui para essa igreja. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra grande nessa igreja aqui. Muito grande. Porque o número de pessoas que precisam estar aqui, que vão chegar aqui, precisando que você acolha, abrace, que você chame para ensinar como Jesus é bom. Depois dessa pandemia, que eu tenho certeza que Deus vai dar um basta nisso, você vai ver o número de pessoas que aqui vão chegar. E esse período que a gente está passando é só um momento de aprendizado. Então estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por essas irmãs aqui, para que Deus possa entrar com providência.
Deus foi ao encontro desses homens que estavam desesperados, não deixou ele desiludido. E Deus vai ao encontro dessas irmãs que aqui estão. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, que as tuas filhas que aqui chegaram diante do teu altar, elas disseram no seu coração: este problema só o Senhor para dar solução. E como nós sabemos que para ti não há impossível segundo as tuas promessas, nós te pedimos, ó Pai, entra com providência e dê a resposta às tuas filhas. Soluciona o problema de cada uma delas, o desejo de cada uma delas. A nossa função aqui é ligarmos aqui na terra aquilo que desejamos que seja feito no céu. Por isso, em nome de Jesus, coloque nas mãos agora de cada uma das tuas filhas a resposta daquilo que elas estão precisando e pedindo. Glorifica o teu nome, porque nós não damos glória a homem algum, a ser humano nenhum. Nós só glorificamos ao teu nome. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos com o coração quebrantado que o Senhor venha a dar a resposta às tuas filhas. E desde já, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem voltar para o seu lugar. Pastor Edson. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta Aleluia. casa Queremos agradecer ao pastor Ricardo mais uma vez por aceitar o nosso convite. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. A gente tem um aviso para dar para os irmãos. No dia 23 desse mês agora de março, nós estaremos realizando o culto de ação de graça pela vida do pastor Moisés. Como nós não tivemos tempo, devido a essa situação de pandemia, a gente estava se organizando para poder arrumar um espaço, para que todos os irmãos que conhecem o pastor Moisés pudessem estar. Então, no dia 23, às 18 horas, no projeto Vida Nova, nós estaremos fazendo esse culto de ação de graça. Então, você separa essa data para você estar conosco lá. Nós vamos estar fazendo um belo culto de ação de graça, agradecendo a Deus pela vida do pastor Moisés, o tempo que ele viveu com a gente, tudo que ele representou, o legado que ele deixou conosco. Então, convido os irmãos para gravar essa data aí, não perca essa data, dia 20 desse mês de março agora, estaremos lá no projeto, estaremos já colocando também no Facebook, para avisar os amigos do pastor Moisés, irmãos, conhecidos, família. Lá tem espaço para 800 pessoas com isolamento social. A gente não vai ocupar esse espaço todo, mas temos lá esse espaço disponível se a gente quiser ocupar. Então é bastante vaga. Então peço aos irmãos que separem essa data para a gente estar todos juntos. Quantos que estão aqui pretendem estar lá nesse dia? Nós vamos colocar depois no grupo da igreja para que os irmãos não esqueçam de estar conosco nesse dia. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Agradecer mais uma vez aí, pastor Ricardo. Levante suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor falou poderosamente aos nossos corações essa noite. Estamos saindo daqui, ó Deus, edificados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, ó Deus, por o Senhor ter usado como instrumento do Teu Filho, que foi usado essa noite para despertar, para nos chamar a atenção, para poder nos exortar, Senhor Deus, e estarmos diante da Tua presença, Senhor, ó Deus, vivendo aquilo que o Senhor tem como promessa para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, que o Senhor possa continuar nos fortalecendo no meio desse momento difícil que estamos atravessando. Nós confiamos em Ti, que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo mal. Ó Deus, nós te pedimos nessa hora que estaremos saindo daqui, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, livra-nos de todo mal, dá-nos uma semana abençoada em Tua presença. Nós te pedimos nessa hora e te agradecemos em o nome de Jesus e para a glória de Jesus, e que agora o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que todos digam amém. Cumprimente a seu irmão aí.